Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz. Para mim é sempre uma honra, um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor. Pastor, obrigado pela confiança. E o pastor Saulo fala assim, nós aprendemos, a importância do cônjuge, orar um pelo outro. Eu falo assim, já viu que quando a gente está com as nossas demandas dentro do casamento, a gente não pensa em orar? A maioria de nós não pensa em orar. Primeiro a gente quer matar o marido ou a esposa. Mas nós, como cristãos que somos, a primeira coisa que a gente tinha que pensar era assim, eu vou orar por esse abençoado. Porque é o Espírito de Deus que vai entrar aqui dentro da minha casa. Então, é uma prática que a gente fala no discipulado que nós precisamos colocar em ação. A gente precisa fazer isso dentro da nossa casa. Quando você estiver com muita raiva do seu cônjuge, antes de você brigar, antes de você ligar para sua mãe e falar mal dele ou falar mal dela, você fala assim, vou fechar a porta do meu quarto, eu vou ajoelhar e vou clamar o sangue de Jesus, o Espírito de Deus. Aí, quando você for falar com ele, com o seu cônjuge, com ele ou com ela, é para o homem e para a mulher. Aí você chega lá e fala assim, vem cá, meu amor, vem cá, vamos orar juntos, que o sangue de Jesus tem poder na nossa vida, nessa luta. É tão precioso, a gente precisa aprender a viver com as ferramentas que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar hoje, nessa manhã, nessa oportunidade, o Espírito de Deus me direcionou a falarmos sobre o medo. Nós precisamos falar sobre o medo. Adriana, vamos embora? 2 Timóteo 1:7, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 1:7 fala assim, é um texto muito conhecido de todos nós, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí tem uma versão, está em inglês, English Standard Version. Ele fala assim, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Gente, isso é demais. E aí, nós precisamos saber diferenciar o medo como uma emoção, como um sentimento, porque se alguém pegar, não vou falar para você fazer não, que vai que você escorrega e bate em alguém. Se você ameaçar jogar alguma coisa no rosto de alguém, o que essa pessoa vai fazer imediatamente? Fechar o olho, mover o rosto, não é verdade? Isso é o medo como um instinto de defesa, é o medo de uma forma natural. Você já viu que nós, como pais, não precisamos ensinar os nossos filhos a ter medo? Você joga uma criança para cima, gente, eu detestava que fazia isso com meus meninos. Você joga uma criança para cima, ela fica desesperada. Às vezes ela tem aquela reação de rir, de assustar, porque é o medo que ela sentiu. O medo como sistema de defesa, um medo natural. Você já viu quando você está parado aqui, igual nós estamos agora, e aí a gente escuta, de repente, um barulho muito forte e alto, um pum! Alguém vai assustar, e dá aquela... Aí você olha, está tudo bem, seu organismo já entra em harmonia de novo, porque está tudo bem. Mas a palavra de Deus nos fala do espírito de medo. E nós precisamos aprender a diferenciar o medo emoção, o medo sistema natural de defesa, com o espírito de medo. Você consegue entender isso com clareza? Por que eu falo? Porque o espírito de medo, ele é uma força, ele é uma influência diabólica, maligna. Ele vem sobre nós para parar as nossas ações. Ele vem sobre nós para nos intimidar, para fazer a gente desistir, estagnar, ficar ali, sem nos movermos. E Deus
não nos tem dado um espírito de medo. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Sabe o que o espírito de medo faz? Ele fala conosco e ele quer nos fazer acreditar que o Senhor não nos ama. Ele quer, o espírito de medo, ele quer nos fazer acreditar que nós estamos caminhando sozinhos. Você sabia que a maioria das pessoas sofrem e sofrem muito porque elas acreditam que são sozinhas. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa, ninguém pergunta por mim, ninguém isso. Você está caminhando sobre o espírito de medo. Ele é que intimida a acreditar que você é um pobre coitado solitário, porque você não é. Você não é. O espírito de medo, ele faz com que nós pensemos de nós mesmos, que nós não somos suficientes. Eu jamais vou conseguir. Eu jamais vou romper. Eu jamais vou avançar. Intimidação do espírito de medo sobre as nossas vidas. Está entendendo? Está entendendo? Aplaude o Senhor que eu vou beber água. Vamos combinar assim. Toda vez que eu for beber água, vocês dão glória a Deus. Aplaude o Senhor, né, pastor Salo? Ai, Jesus. O espírito de medo, ele quer nos fazer acreditar que tudo isso que a Bíblia diz não é para nós. É para o outro, é para a Fran, para o Robin, chegaram de viagem, gente, aniversário de casamento, né? Glória a Deus, aleluia. É para o outro, é para o pastor Júnior, é para a pastora Suzana, para mim. E eu vou te confessar um pecado meu, uma crise, uma luta pessoal que eu passei. Talvez essa foi a pior crise espiritual que eu vivi nos últimos dias. De entender quem o Senhor é, de acreditar em tudo que Ele faz, de ver Ele fazer muitas vezes através da minha vida. E quando eu chegar no ponto de acreditar que era para mim também, eu falava, não, acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu demorei a entender que eu pensava dessa forma por causa da forma como eu havia sido criada. Porque eu tive um padrasto, não é nem para falar sobre isso não está no meu roteiro. Eu tive uma família muito disfuncional, então tudo dentro da casa era para os outros, não era para mim. Teve uma vez que meu padrasto chegou do trabalho e ele tirou, na época, R$1 e deu para cada um dos meus irmãos. E ele olhou para mim e falou assim, não tenho mais, para você eu não tenho. Teve uma vez que nós fomos para um encontro de família, que a família deles reunia todo ano, e ali naquele encontro de família devia ter uns 20, 25 primos, e todos os primos ganharam um presente. E eu, uma criança de 8 ou 9 anos, sei lá quantos anos eu tinha naquela época, era criança. A tia que estava dando os presentes, ela falou, você acredita que eu deixei seu presente lá no Espírito Santo, que eu não tenho para você? E o Senhor veio me mostrando que as experiências que eu vivi durante a minha jornada de vida me fizeram acreditar que Deus ia fazer a mesma coisa comigo, que era para o outro. As promessas eram para o outro. Era para o Pedro, né? Era para a pastora Suzana, eram para o outro. Para mim, não. Eu sei quem Deus é, eu sei que Ele tem poder, eu sei que Ele faz, mas Ele não vai fazer na minha vida. Eu sou aquela menininha que sempre esqueci de você. Está entendendo? O espírito de medo, ele vai te desviar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O espírito de medo, ele quer te intimidar. O espírito de medo, ele quer roubar de você a esperança do futuro. Ele quer fazer você olhar para as situações, para as circunstâncias, e você falar, não é para mim. Isso é uma mentira dele, é uma mentira do diabo. Sabe por quê? Jeremias 29:11 fala assim, eu sei que você já ouviu esse versículo muitas vezes, mas você precisa acreditar no poder que emana da palavra de Deus. Jeremias 29:11 vai falar assim, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para você, diz o Senhor. Isso é um plano de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Não deixa o espírito de medo roubar de você a esperança de viver dias grandiosos na presença do nosso Deus, na presença do seu Deus. Amém? E eu quero te lembrar que hoje, eu quero que você abra aí, Adriana, fazendo um favor. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós, todos nós, não adianta você querer dizer que você não sente medo, ou que você nunca sentiu medo. A gente sente medo. O medo é uma emoção natural de todo ser humano. A diferença é que nós não podemos caminhar intimidados pelo espírito de medo. E a notícia ruim que eu tenho para te dar nessa manhã é que o espírito de medo não vai desistir de te atacar. Não vai. Você vai ter que aprender a lutar com ele. Você vai ter que aprender a colocar ele no devido lugar. Você vai ter que declarar diante do espírito de medo que o Senhor não tem te dado um espírito de medo. Nós precisamos aprender a face the problems. Luta contra o inimigo. Está entendendo? E aí, quando a gente escolhe não caminhar influenciado pela emoção do medo, ou guiado pelo espírito de medo, quando a gente escolhe andar firmado naquilo que o Senhor fala, eu posso te chamar de uma pessoa corajosa. Quando você escolhe fazer isso, quando eu escolho fazer isso, eu posso dizer que nós somos corajosos. E o que uma pessoa de coragem é? O que significa ter coragem? Você sabe o que é coragem? Ó! Gostei, hein? Glória a Deus. Agora, você sabe o que é coragem? Coragem, vamos lá, vamos entender o que é coragem. Coragem é uma moral forte perante o perigo, os riscos, é bravura, é intrepidez. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar alguma situação emocional ou moralmente difícil. Coragem. A Adriana já colocou. Josué, capítulo 1, versículo 9. Fala assim, ó. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não temas, ali falou, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluias! Glória a Deus! Josué, se você ler lá, Josué capítulo 1, você vai ver que ele tinha acabado de receber uma missão preciosa, tão preciosa quanto a missão que você e eu recebemos da parte de Deus. E o Senhor sabia que Josué ia enfrentar desafios que iriam fazer com que ele sentisse medo. Medo emocional, ou se colocasse de frente com espírito de medo, ou fosse intimidado, oprimido pelo espírito de medo. O Senhor sabia. Então, o Senhor já falou para ele isso aí, ó. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Eu gostei mais dessas palavras. Ele fala assim, ó. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Aleluias! Glória a Deus, meu amado. Você e eu precisamos saber que essas palavras estão sobre mim e sobre você hoje. Esta ordem está sobre mim e sobre você hoje. Não temas, não te espantes, seja forte, seja corajoso. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluias! Às vezes a gente acha que a presença do Senhor é qualquer coisa, né? Aí a gente continua, a presença do Senhor, Ele é comigo, onde quer que eu andar.
E a gente vai ainda entristecido, achando que a presença de Deus é qualquer coisa. Né? Ó, é mais importante que o Trump. É mais importante que os governadores, que os poderosos, que os ricos, trilionários dessa terra. Não é qualquer presença. É a presença do Deus Santo, poderoso, grandioso, eterno, fiel, que venceu a morte, que tem todo o poder sobre as suas mãos, que governa a terra, que coloca limites. Não é qualquer presença. Aí eu lembro que, quando eu era criança, não sei se a minha tia está aí hoje, ela estava também nessa cena, por isso que eu perguntei. Quando eu era criança, talvez uns 2 anos e meio, 3 anos, estava na casa da minha avó, na roça, e aí eu queria ir no banheiro. Aí minha tia estava lá, minha avó estava lá, eu tinha uma outra tia que estava lá também, e aí eu falei, eu quero ir no banheiro. Aí minha avó falou assim, ô minha filha, pode ir, Jesus está lá. Aí minha avó falava, ninguém estava com preguiça de ir no banheiro, né? Aleluia! Louvado seja o Senhor! E aí, eu fui para o banheiro, fiz o que eu devia fazer lá, o que eu queria fazer, voltei do banheiro, cheguei para minha avó e falei assim, ô vó, eu não vi Dedude lá não, eu não vi Jesus lá naquele banheiro não, você não falou que ele ia estar lá? Né? E nós, muitas vezes, estamos como uma criança de 2, 3 anos de idade. Nós não conseguimos perceber o Senhor conosco, em meio às nossas circunstâncias, em meio ao dia a dia. A gente quer ver, a gente quer ver com esses olhos aqui, terrenos, materiais. Nós não conseguimos perceber a presença do Senhor conosco em todos os instantes da nossa vida. E você sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de ver que Ele está conosco? De entender as missões, os caminhos, as direções que Ele coloca diante da nossa vida, diante da nossa jornada de fé? Porque muitas vezes a nossa fé está abalada. Sabe, você lembra lá do texto onde fala dos espias? Dos homens que foram enviados a espiar a terra prometida, a chegar lá e olhar e voltar com um relatório. Mas eles não foram espiar a terra prometida de qualquer jeito. Eles foram debaixo de uma palavra. A terra já era deles. O Senhor já tinha dado a terra para eles. Eles foram lá dar uma olhada. E o que eles viram lá na terra fez com que a maioria daqueles espias voltasse para os seus líderes e dessem uma palavra de desânimo, e dessem uma palavra contrária àquilo que Deus já havia falado. E deram uma palavra contrária à palavra de Deus. Você sabe que quando a gente anda querendo ver Jesus com esses olhos, muitas vezes a gente corre o risco de viver o que esses espias viveram. Eles perderam a promessa. Porque a promessa de Deus, a promessa espiritual, ela não vai ser contemplada e vista com olhos materiais. Nós precisamos de visão espiritual. Nós precisamos de fé para ver tudo aquilo que Deus declarou sobre nós se cumprir. Porque se nós, eu não sei você, mas se eu começar a olhar para o meu lado, das circunstâncias que estão do meu lado, eu vou abrir um buraco igual a avestruz e vou entrar ali dentro. E eu vou querer colocar não só a cabeça, mas o corpo todo e sumir. Porque se eu for prestar atenção nas circunstâncias à minha volta, olhando com os olhos materiais, eu vou desistir. Porque parece que as dívidas, as impossibilidades, os conflitos familiares,
os diagnósticos, os problemas, as desavenças, parece que são muito maiores do que eu. E parece que eles vão me engolir. Parece que eles vão me vencer. Mas eu estou aqui nessa manhã para declarar sobre a minha vida e para lembrar a você que nós temos uma palavra de Deus sobre nós. E nós temos a palavra viva para nos direcionar sobre a nossa vida, dizendo quem nós somos, para onde nós vamos, os caminhos que vamos percorrer e que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você vai dar glória a Deus de novo. Aleluias. Eu quero te dizer que o espírito de medo, ele é mentiroso. Ele é intimidador. Sabe o que o espírito de medo quer fazer com você? Ele quer te pegar, te colocar no cantinho e que você fique ali, encolhido, parado, sem ação, só pensando, vou falar. Eu falo no discipulado, né? Os casais de discipulado aí dão glória. Glória! Só falando merda na sua mente, só te enchendo de lixo, de sujeira. É isso que o espírito de medo quer fazer com você. Ele quer que você fique, aprisionado, intimidado, reprimido. Mas Deus não nos tem dado um espírito de medo. Você já ouviu aquela na internet, você já ouviu aquela história de que a palavra, a frase, não temas, já foi falado, é citado na Bíblia por mais de 365 vezes? Vocês já ouviram esse negocinho na internet? Você sabe que isso é mentira, né? Mas é gostoso ouvir isso, né? Falar assim, uau, pelo menos 365 vezes, uma vez para cada dia do ano, está escrito lá na palavra, não temas. Isso é mentira. Mas uma verdade é que pelo menos 50 vezes essa frase é realmente repetida na Bíblia. Não temas. Eu acredito que está dessa forma, porque realmente o Senhor quer nos lembrar a todo instante. Não temas, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não temas. Isso é uma verdade que o Senhor quer plantar dentro de nós, impregnar, quer que esteja enraizado. Você não precisa temer. Amém? Eu estou perdido no horário. Ali, achei. Obrigada. Eu quero voltar lá no nosso texto, de 2 Timóteo 1, capítulo 7. Aleluias. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Nós não somos guiados pelo espírito de medo. Somos guiados pelo espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Pelo espírito de poder. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa fé, ela move montanhas. Mateus 17, 20 vai falar assim, em verdade lhes digo que, se tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. A nossa fé, o Espírito que nós recebemos, nos dá uma fé que move montanhas. O Espírito de poder que nós recebemos da parte de Deus, ele faz com que a nossa oração chegue diante do trono de Deus.
Talvez você está esperando a sua... glória a Deus, hein? Aleluia! Talvez você está esperando o dia da sua corte e você está dando até suadeira, tremedeira, porque você vai lá diante do juiz. Ai, que medo, que nervo, o que pode acontecer ali? E as nossas orações, elas nos colocam diretamente diante do trono de Deus. Nós recebemos um espírito de poder que nos coloca diante do trono de Deus para que Ele receba e escute as nossas orações. Está entendendo? O espírito que está sobre nós, lá em Hebreus 4,16 vai falar isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você quer ver uma outra coisa que o espírito de poder que nós recebemos faz? Ele é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É só esse o poder que está sobre nós. Esse é o verdadeiro poder, esse é o verdadeiro espírito que nós recebemos da parte de Deus. E você lê lá Romanos 8:11, você vai ver esse texto. A verdade é que o espírito de medo é que deveria estar com medo da gente. Diante de tamanho poder que nós temos recebido da parte de Deus. O problema é que muitas vezes é como se nós fôssemos tomar um banho e nós queremos passar o sabonete, né, nas nossas partes íntimas, e ali o sabonete está ali do lado, na saboneteira, só que a gente toma banho só com a água. O sabonete está ali. O poder está aqui, mas a gente está tomando banho só com a água. Nós não estamos sabendo usar o poder que o Senhor nos deu de presente para nós usarmos. Está entendendo? O outro ponto desse texto é assim: nós somos guiados pelo Espírito de amor. Hoje em dia, as pessoas sofrem, os jovens, os adolescentes entram em crise. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ninguém me ama, e aquele sentimento, isso é mentira do diabo. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã é que, ainda que os seus pais não te amaram, ainda que o seu cônjuge não te ama, que seus filhos não te amaram, que seus parentes não te amam, que os seus amigos não te amam, ainda que você esteja vivendo relacionamentos que são tóxicos, que as pessoas te oferecem um relacionamento abusivo, de troca, de chantagem. Ainda que você esteja experimentando isso, você precisa ouvir uma verdade hoje. O Senhor te ama, Deus te ama, e Ele te ama tanto que Ele deu o único Filho dEle para morrer numa cruz, derramar um sangue precioso, poderoso, só para poder te ter perto dele de novo. Tamanho é o amor desse Deus. Tamanho é o amor desse Deus por nós. Você é amado. Você é amado. Talvez você está pensando assim: você não sabe da minha história. Eu não sou amado. Ninguém se importa comigo. Ninguém preocupa comigo. Isso é uma mentira do diabo. Gente, quer ver privilégio maior do que ser chamado filho de Deus? Eu sou filha de Deus. I am a child of God. Dá licença. Se vocês são, não sei, mas eu sou. E eu me regozijo nisso. E eu quero aproveitar e dar a você essa oportunidade nessa manhã. Porque talvez você acredite que todo mundo é filho de Deus. E não é. Não é.
Todos nós somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas filhos de Deus é apenas para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que creem no seu nome e andam segundo a vontade do Senhor. Então eu quero te dizer nessa manhã, que se você ainda não tem o prazer, não tem o privilégio de ser chamado filho de Deus, eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã, de poder ser chamado filho de Deus. E eu quero te desafiar a levantar sua mão assim, ó. Se você nunca fez um compromisso com Jesus Cristo, eu quero te desafiar a levantar sua mão e falar: eu quero ser chamado filho de Deus. Eu já andei nos caminhos do Senhor e tenho andado distante, mas eu quero ser chamado filho de Deus mais uma vez. E a gente sempre fala isso, levanta sua mão ou fica de pé. E por que a gente fala isso? Mateus 10, 32 vai falar o seguinte, ó. Aleluias. Mateus 10, 32 vai falar assim, ó. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, são palavras de Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se você que tem andado distante dos caminhos do Senhor, você que não tem esse privilégio de ser chamado de filho de Deus, você pode mudar essa situação na sua vida hoje. Você dá um sinal assim com sua mão, ó, que nós vamos orar por você. Até o final desse culto, nós vamos orar por você. Amém? Agora, você pode se alegrar com o privilégio de ser filho de Deus? Você é filho de Deus? Então, enche essa casa de glória, de palma, de louvor, de gratidão. Obrigada, Jesus, que o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos encontrou, mudou a nossa história. Oh, aleluias! Nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Que privilégio! Que privilégio! E o último ponto desse texto fala assim, que nós somos guiados pelo espírito de domínio próprio. Pelo espírito de domínio próprio. O espírito de medo, ele quer te fazer acreditar que você não tem o controle de nada sobre as suas mãos. Só que, de certa forma, isso é uma verdade. Porque nenhum de nós controla as circunstâncias ou as outras pessoas. Mas nós temos o controle sobre a nossa reação. Nós temos o controle sobre quem nós somos. Sobre o que nós declaramos. Sobre o que nós acreditamos. Nós temos o espírito de domínio próprio. E não é porque uma pessoa louca, descontrolada, chega do seu lado, vomitando, derramando um monte de notícia ruim, querendo te intimidar e te amedrontar com as palavras que ela está vomitando ali, que eu vou perder o domínio próprio e vou entrar na loucura daquela pessoa e vou ficar doida e louca igual ela. A loucura, filha, é sua. Eu tenho domínio próprio. Eu sei as palavras de Deus sobre mim. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Eu sei quem Ele é. Ele está acima de todas as coisas. Ele é maior do que leis, Ele é maior do que decretos, Ele é maior do que sentenças, Ele é maior do que diagnósticos. Ele é poderoso e eu escolho caminhar com domínio próprio. Eu escolho reagir conforme aquilo que o meu Deus diz sobre mim. Você está entendendo? Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus, Ele é o Espírito de poder, Ele é o Espírito de amor, Ele é o Espírito de domínio próprio que está sobre nós.
não o espírito de medo. E o Espírito Santo, ele nos enche de coragem, para ser forte, ousado, corajoso, diante de qualquer desafio que se levanta contra nós. Você entendeu o que o Senhor quis falar com você nessa manhã? E nós já vamos encerrar. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, Senhor, a usar o poder que o Senhor tem liberado sobre nós. É o próprio Senhor que enviou o Espírito Santo sobre nós para que a gente tivesse força para caminhar todos os dias da nossa vida. Lá em Pentecostes, o Senhor falou assim, ó, não sai daqui até que seja derramado sobre vocês o Espírito Santo. Não sai, porque vocês vão precisar dele para vencer o espírito de medo intimidador que se levanta contra você, que vai se levantar contra você, que vai querer destruir a missão, o propósito que eu designei para a sua vida. Seja revestido de poder. Seja cheio do Espírito de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós com a convicção e a certeza de que nós somos amados pelo Senhor. Talvez a sua história de vida, talvez a sua caminhada, os lugares que você passou, tem te feito acreditar que você não é amado. Mas isso é uma mentira do diabo. Você é amado por Deus. E o espírito de domínio próprio vem sobre nós. Porque nós não somos conduzidos pelo que as pessoas falam, pelo que os nossos olhos veem, mas nós somos conduzidos pelo que a palavra diz sobre nós. Eu tenho uma palavra. Bate no seu peito e fala, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra de Deus. E é sobre ela que você precisa caminhar nesses últimos dias. Espírito Santo de Deus. Talvez você está pensando assim, eu não tenho esse fogo todo. Eu não tenho esse espírito todo, eu não sinto tudo isso. Não é sobre sentir, é sobre acreditar. Esse texto de 2 Timóteo, alguns versículos antes, o apóstolo Paulo fala assim que, falando para Timóteo, ele falou isso para Timóteo. E alguns versículos antes ele fala assim que, Timóteo, sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, eram mulheres cheias de fé. E eu, Paulo, vejo essa fé em você também. E aí Paulo chega para Timóteo e fala assim, eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. E essa fé que está em você, que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. E eu vou orar sobre você e vou falar, desperta o dom que há em ti. Desperta o Espírito de Deus que vive em você. Cai por terra toda intimidação, todo espírito de medo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Nós não temos muito tempo. Ou você vem ou você fica. Mas hoje você está tendo uma oportunidade de ser avivado, de ser ativado. Assim como Paulo fez com Timóteo. Eu quero te convidar, se você está falando assim, essa palavra faz sentido, caiu no meu coração, eu entendi, agora você precisa agir com fé e crer. Você fala assim, eu quero que o Espírito de Deus, que o dom de Deus que habita em mim, seja ativado, porque eu preciso vencer o espírito de medo, de intimidação, que tem guerreado contra mim. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E eu já quero convidar os pastores, os obreiros habilitados, para virem aqui. E nós vamos impor as mãos sobre a sua cabeça, como o apóstolo Paulo fez com Timóteo. E vamos despertar o dom de Deus que habita em você, que já está sobre você. Oh, aleluias! Santo, santo Deus. Glória a Deus. Aleluias.